Agora sim, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindos à nossa terceira aula de Python básico aqui, da Bichinhos da TI, tá? E a gente vai fazer aí uma rápida revisão do conteúdo, e aí a gente vai começar o conteúdo novo hoje, tá? E aí, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão ou abrir o microfone e falar, tá bom? Vocês estão livres para fazer como for melhor para vocês, ok? Deixa eu só compartilhar minha tela inteira aqui com vocês. Eu estou compartilhando só uma parte dela. Eu vou compartilhar a tela inteira. Aí, vamos lá. Ó, então, a gente começou lá, né? Curso básico da Bichinhos da TI. Aí, quem apontar a câmera para esse QR Code vai ter acesso ao meu perfil no LinkedIn. Me adiciona lá. Me recomenda se possível e a gente vai trocando essas recomendações e todo mundo ganha no final do processo, tá? Então, tem essas frases dos meus, assim, pessoas que eu gosto muito, em especial a do meu avô, que é a última. Estudem porque o conhecimento é a única coisa que não podem tirar de você, tá? Foi o Geraldo Rufino, meu avô, que disse. E tem uma coisa que eu não disse, mas está escrito aqui em uma das partes, tá? É o seguinte. Depois que vocês terminarem esse curso básico de Python, né? Vocês passarem por todos os módulos lá. Aqui a gente vai ter 5 aulas, mas lá vai dar mais de 5 aulas. Olha só que interessante que eu deixei nos comentários aqui. Vocês estão conseguindo ver, né? Jesus, Gabriele? Sim, sim. Ó, então, se você pegar um curso de uma escola que eu já fiz lá, por exemplo, na Udemy, você vai pagar R$ 30 em aulas gravadas, né? Sei lá, curso de 30 horas mais ou menos. Se você for pagar um curso de aulas gravadas na Impacta, você vai pagar uns R$ 250. Se você quiser uma coisa mais completa, que tem outros cursos além de Python, você paga 1.500 para acessar a plataforma da hashtag treinamentos, tá? E um curso de Python básico em Company tá saindo aí mais ou menos, perdão, R$ 1.446, tá? Isso com a cotação de quando foi dada a aula. E aí, para vocês terem uma ideia, esse mesmo curso básico, só que sem tanta estrutura, sem tanto conteúdo, porque o líder lá, o dono da empresa, pediu para ser simples, eu já ministrei em outra empresa por esse valor aqui, ó, tá? Então, R$ 916. Então, o que que acontece? Se vocês têm isso em vocês, querem ensinar, querem disseminar o conhecimento, né? Vocês, depois eu posso mandar uma planilha para vocês onde mostra o valor hora e tal, e você calcula por quanto você daria 5 aulas de Python, 1 a 2 horas a cada dia, em 5 dias na semana, para ver quanto que dá, tá? Então, para o meu caso, foi esse valor aqui. Então, se você fizer uma conta besta aí, se eu conseguir 4 turmas em 4 semanas, dá mais ou menos aí quase R$ 4.000, tá? Então, isso no cenário específico dessa aula. Claro que não é toda hora que estão me chamando para dar aula, isso não acontece toda hora, mas é um freela, né? E se você se dispor a fazer isso, a fazer um conteúdo, sempre vai ter gente para comprar, tá? E assim, resumindo aí o que que a gente fez, é, Python em foco aqui, tá? É, pessoas em foco também. Pessoas são muito mais importantes do que linguagens de programação, certo? Linguagens de programação não existiriam sem pessoas, certo? E pessoas continuam existindo apesar de ter uma ou 10 ou 1.000 linguagens de programação. E a história do Dev Front-End que não falava é a seguinte: tinha um desenvolvedor que entrou na nossa equipe lá e ele chegava 8 horas, bom dia, saía 18 horas, boa noite, tchau. Simples assim. Ele não era muito fã de comunicação. O que aconteceu? Em mais ou menos uns 2 meses ele foi mandado embora.
Isso aconteceu, eu vi, eu estava na equipe já fazia alguns anos, e por falta de comunicação acabou tendo essa fatalidade. Então, mas ele era uma pessoa que fazia sites assim muito bonitos, deixava eles com aspecto muito amigáveis, muito funcionais e tudo mais. Ele só não gostava muito de se comunicar. Então, tenha uma coisa na cabeça de vocês. Somos pessoas e a gente não é contratado para digitar código, a gente é contratado para resolver problema. Se você vai resolver com linguagem A ou B, geralmente no fim das contas pouco importa. Custa menos? É mais rápido? Geralmente essas são as perguntas que se fazem, tá? Claro que se você for para uma empresa grande vai ter stacks definidas, como mais seguras e que eles usam e tudo mais, mas geralmente, né, o desenvolvedor tem uma certa liberdade. Transformando aí as pessoas, você tem uma transformação digital, porque elas vão querer sempre inovar, e você tem uma transformação organizacional, tá? Então, transformação digital, como que estará o mercado daqui a 2, 5, 10 ou 20 anos? E um dado, mais ou menos aí, a gente tem uma estimativa, varia de fonte para fonte, mas que vai ter um déficit de profissionais de tecnologia que pode chegar até 500 mil, segundo a Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, saiba que, conforme a lei da oferta e da procura, quanto mais você é raro, digamos assim, suas habilidades são raras, mais você recebe por isso, né? Então, e a transformação organizacional, o que que é? Gera riqueza para a organização, conforto e a transformação na vida das pessoas que, se fizerem as coisas direito, vai ser promovido, vai mudar a história da sua família e por aí vai, tá? E aí a gente tem aqui por que aprender Python, que é um jeito de resolver problemas extremamente complexos, de maneira simples, sem você perder muito tempo entendendo como que funciona, quais as regras e tudo mais. E aí você concentra a sua energia no core business do seu negócio, tá? Tipo assim, se você tem uma empresa de logística, você não precisa aprender uma linguagem ultra difícil para você aplicar na logística. Se você tem uma empresa de física nuclear, você não precisa aprender uma linguagem ultra difícil, porque física em si já é difícil. Então, o Python sendo fácil, sendo de altíssimo nível, né, que é próximo da linguagem humana, é muito mais fácil de você resolver os problemas complexos sem você ter que fazer 6 meses de uma capacitação para aprender uma nova linguagem, tá? E aí, a gente passou aqui pela instalação dos sistemas operacionais, onde é fácil, é só você digitar lá instalar Python. E o que que eu recomendo a vocês, tá? Aqui a gente está usando o Python nessa versão aqui, ó. Vou abrir o meu VS Code, que é o que eu estou usando para as nossas aulas, e eu digito Python menos V maiúsculo, Enter. Ó, eu estou usando a 3.11.8. Já tem disponível a 3.12, mas eu não recomendo instalar a 3.12 porque eu tive problemas, eu quase tive que jogar minha máquina fora só para desinstalar ela e ficou vestígio e tudo mais. Usa uma antes da que está no topo, que geralmente dá certo, tá? Então, eu estou usando a 3.11.8 aqui. Se você quiser instalar a 3.11.8, é bom, porque aí a gente pode fazer as mesmas coisas nas máquinas, tá? E opções sem instalar nada, caso você queira. Google Colab, a gente tem também Jupyter Notebook, jdoodle.com, W3 School Python, que é onde a gente está fazendo todas as nossas aulas, tá? E aí tem um site que eu gosto muito, que é o Free Code Camp, onde você pode ver vídeos no YouTube, caso você goste de inglês, mas eles também estão traduzindo agora com legendas, então tá bem mais fácil agora e você pode ter várias certificações de graça com essas empresas por trás, ó, Google, Microsoft, Spotify, Amazon, entre outras, tá? E aí a gente fez um exercício para gerar um QR Code, que foi ultra simples, de 3 linhas a gente gerou nosso QR Code, tá? E a gente vai olhar aqui para o nosso site, que a gente está aprendendo nele, que é o Casting. E aí
O que é, na verdade, o casting? Casting, na verdade, é você mudar o tipo de uma determinada variável, tá? O Python ele aceita variáveis dinâmicas e de diversos tipos dentro de um tipo só, tá? Aí, como a gente já passou dessa parte, eu vou só dar o exemplo aqui. Se eu vier aqui, ó, try it yourself, ele mostra que o x é 1, o y, na verdade, é 2, mas está vendo que eu estou falando explicitamente que ele é um inteiro? Então, ele suprimiu, ele tirou o 2,8, tá? Então, se eu perguntar aqui qual que é o tipo, ele vai falar que é tudo do tipo int. E a coisa vai mudar se eu fizer isso aqui, ó, str, 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 str. A gente dá um run de novo. Tá lá. Aparentemente não mudou nada, né? Mas se a gente fizer isso aqui, ó, para saber exatamente qual que é o tipo das variáveis, ó, type, tá? Type. Aí vocês vão ver que ele mudou, só que não é visível aos olhos. Então, se a gente der um run de novo, ó, todos eles são do tipo string, que eu converti. Isso é o casting de dados, tá? Então, vamos lá. A gente trabalhou bastante na parte de string, se você for ver aqui, tem muita coisa, tá? E agora a gente passa para o novo conteúdo, que é oficialmente aí dessa aula número 3, que é justamente a parte de booleans, tá? Então, vamos lá. Booleans. Então, o que é booleans? Booleans eles representam um desses dois valores, ou true ou false, né? Se a gente for para programação rudimentar, o que que é, né? Era um transistor, tipo uma lâmpadazinha, acesa true, false desligada. E aí dentro do nosso computador a gente tem micro, nano, sei lá o nome, desses transistores, sei lá, milhares, milhões nos processadores, nas memórias e nos componentes eletrônicos que o computador vai passando as informações 01, 01, 01. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, no fim das contas, é 0 ou 1. Se você der um F12, você vai ter a ferramenta de desenvolvedor aqui e você vai poder ver aqui, ó, por exemplo, o que está escrito nesse boolean aqui, ó? Aí você expande aqui, ó, esse boolean que eu cliquei aqui, ó, na ferramenta de desenvolvedor, ele está aqui, ó. Ele é um H2, ele tem um determinado tipo de fonte, ele é do tamanho tal, a margem dele é 10 pixels, tá? Então, tudo isso aqui, né, quando a gente chegar numa parte aí mais para o intermediário e avançado de Python lá na frente, a gente vai aprender o Django, que é um framework é, full stack, né? Um framework para a gente construir as coisas mais rápido. A gente vai ver que ele simplifica muito as coisas, ele dá muitas coisas prontas, mas não tem como a gente falar de framework sem a gente entender a base. Então, assim, ó, para fazer essa página web aqui, eu tenho basicamente o esqueleto que é em HTML, que é isso aqui, ó. Então, P é um parágrafo, aí o H2 é como se fosse um subtítulo, e aí o H1 é como se fosse o título da página, e aí os Hs menores aí, eles vão sendo cada vez menos expressivos. Isso serve para várias coisas que eu não vou detalhar aqui agora, tá? Mas então, uma página web ela é dividida de HTML, CSS e JavaScript. Simples assim, tá? E aí, antes da gente mergulhar no Django lá para o módulo avançado e tudo mais, a gente vai dar uma olhada básica, bem básica mesmo, em HTML, CSS e JavaScript. Fazer coisas simples para a gente aprender. Voltando aqui para o nosso Boolean,
Na programação, você frequentemente vai se deparar com a expressão se é verdadeiro ou se é falso, tá? E aqui no Python, ele é case sensitive. Então, true não é a mesma coisa que true com letra maiúscula, tá? Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, dar um try, e a gente falar assim, ó, x é igual a 1. Tá. Se eu perguntar if x igual 1, o que que eu vou fazer? Eu vou imprimir x é igual a 1, tá? E caso contrário, eu não vou fazer nada. Aí eu dou um F aqui, dou um aspas e coloco o nome da variável entre chaves, tá? Então, x, dois pontos, tal, tal, tal. Então, se eu rodar isso aqui, olha o que que vai acontecer, ó. Ó, x é igual a 1. Se eu mudar, tá? Aí ele fez, ó, na primeira vez, ele fez true, depois false, false. E ele ignorou a primeira expressão, tá? E um jeito de eu fazer aquilo lá era o seguinte, se x, então imprima que é igual, e aqui x. X é igual a 1, tal. Então, run de novo. Aí, ó, x é 2, e aqui eu coloquei igual a 1, mas não é. É igual a tal. Então, o resultado disso aqui, ó, eu só perguntei, tem alguma coisa em x? Aí ele me respondeu e mostrou que é 2. A primeira pergunta é: 10 maior que 9? True. E de novo, 10 é igual a 9? False. 10 menor que 9? False também. Aí a gente pode brincar e falar assim, ver só o último resultado. 10 é maior que 9? Aí ele vai dar um true de novo, entendeu? Então, booleano é simples assim. E aí, quando você coloca uma condição, tipo uma condição if, para retornar true ou false, né? Então, nesse caso específico, você vai imprimir uma mensagem baseada em onde a condição é true, verdadeiro, ou false, falso. Então, A é 200, B é 33. B é maior que A? Imprima B é maior que A. Caso contrário, B não é maior do que A. E aí é simples, se a gente rodar, B não é maior do que A. Vamos fazer ficar diferente? Ó, então, se a gente fizer isso, B é maior do que A, ok? Então a gente fecha aqui essa parte, fecha Professor, essa. Oi, pode falar. e se quisesse fazer com que dentro desse print, né, através do if, se eu quisesse que nesse print ele já mostrasse automaticamente se é true ou false, sem eu precisar digitar, então uma solução que eu pensei seria criar uma terceira variável, né, onde ele faz a comparação entre, por exemplo, A é igual a B, e aí ele vai atrelar essa terceira variável como true ou false. Que aí você já cria uma forma dinâmica para no print ele aparecer o true ou false conforme os dados que você coloca nas variáveis A e B, correto? Sim, dá para fazer. Vamos fazer aqui então? Então vamos lá. É, se B for maior que A, eu vou falar que o B é maior do que A. Vou falar assim, ó, print true. Só que Ou print C, né?
Oi, pode falar. Minha ideia ainda é um pouquinho diferente. Ali na variável C, você faria já a comparação de A e B. A é igual, né? Que é igual a B, e aí já vai automaticamente atrelar a variável C, true ou false, Hum, entendeu? Aí no entendi, print, dentro. Aí, logicamente, excluiria a necessidade do if, né? Porque já tinha ali a comparação dentro da variável C. entendi. Mas aí no print ele já iria aparecer de forma dinâmica e automática, true ou false. Tá. Então seria assim, if A menor que B, isso? Aí C é igual a true. Else, else, C igual false. Aí, o que que acontece? A gente tem no Python uma coisa que chama indentação. Você dá um tab aqui, Uhum. aí ele faz. Então, aí você pode simplesmente dar um print C. Então, seria basicamente isso aqui. Então, a gente roda. Ó, então, pelo nosso resultado, A é maior do que B. Se a gente mudar aqui, a gente vê que o resultado ele muda. Beleza? Show. Maravilha. Eu vou postar também aqui para vocês o videozinho. É muito bom esse boomerang aí da felicidade. A gente sempre começa com ele. Aí vamos voltar lá para o conteúdo. É, E aí ele fala assim, ó, avaliando valores variáveis. O, a função bool permite que você avalie qualquer valor e você pode dar a ele true ou false como retorno. Exemplo, dando valor a uma string e a um número. Então, print bool hello, print bool 15. Mas o que que significa isso? Vamos ver. Ó, print bool hello, deu true. Print bool 15, deu true também. Como que a gente faria dar um false? Vamos ver se com vazio faz dar false? Eu acredito que, vamos ver, deu false. Então eu não tenho nada dentro, né? Eu tenho string vazia. Provavelmente se eu der um none aqui, vamos ver o que acontece. Ele deixa, perdão, false também. Então, o Python, ele tem esse tipo específico chamado none, onde é tipo assim, nada, não tem nada. Mas é diferente de uma string vazia, tá? Em outras linguagens, a gente tem o uso do null, né? Aqui, a gente não tem especificamente esse null aqui, dessa forma, como um true, false, none. Mas lá na frente a gente vai ver que dá para perguntar se é nulo, etc. A gente vai ver isso. Então, a gente avaliando duas variáveis, né? É a mesma coisinha. Então, ele viu que tem coisa dentro da variável, ele vai fazer o true. Se não tem nada, ou se de repente eu só fiz assim, ó, x tipo global x, dei um run, ó, ele nem deixou porque ele falou que ela não está definida, tá? Então eu teria que obrigatoriamente dar um valor, nem que fosse o none. Aí ele já deu o false. E aí, a maioria dos valores dão true. Quase qualquer valor avaliado dá true se tem algum tipo de conteúdo. Qualquer string é verdadeira, exceto strings vazia. Qualquer número é vazio,
exceto 0. Então, se a gente voltasse no nosso exemplo aqui, ó, e colocasse um 0, ele ia falar lá que o 0 ele é falso. Tá vendo? Então, exceto 0. Qualquer lista, tupla, set ou dicionário são verdadeiros, exceto aqueles que estão vazios. E aí ele dá um exemplo aqui, onde ele mostra o que vai retornar e, olhando aqui, como nenhum é vazio, todos vão retornar true. Então, alguns valores são falsos. De fato, alguns valores podem ser atribuídos como falso, exceto valores vazios, como um abre e fecha parênteses, um abre e fecha colchetes, um abre e fecha chaves, uma string vazia, como a gente já viu, o número 0 e também o valor none, como a gente já viu. E é claro que o valor false também, né, se valoriza, né, como falso. Então, se a gente der um try aqui em todos esses caras, ó, a gente vai ver que tudo isso aqui é falso. Aí, a partir do momento que eu coloco um valor, ele passa a ser true, porque tem alguma coisa dentro dela. Então, muito útil no dia a dia isso aí. E aí, um ou mais valores, objetos no caso, podem ser avaliados como falso. E isso é se você tiver um objeto que foi feito de uma classe com uma função len que retorna 0 ou false. Aí aqui ele dá um exemplo, tá? Não se preocupe em entender agora sobre classes, objetos, que a gente vai ter isso mais na frente. Mas, ó, ele tem uma classe chamada myClass e a função len, ela retorna 0. Logo, se eu instanciar esse objeto myClass, essa classe myClass, e der um print nela, eu vou entender que não tem nada, entendeu? Agora o resultado seria exatamente o contrário se eu colocasse o 1 aqui, né? Porque ele vai ver que tem alguma coisa lá dentro e vai retornar um true. Então, funções podem retornar um boolean, tá? E você pode criar funções que retornam valores booleanos. Então, imprima a resposta da função. Então, essa função aqui, ela retorna true. E aí, a gente tem esse resultado. E a gente podia fazer o seguinte, a gente pode falar assim, ó. X é igual a 1. If x igual 1, então retorna true. Caso contrário, return false. E aí, se a gente der um run, é o mesmo resultado. Se a gente mudar para 2, a gente vai ver é um resultado diferente, tá? Então, isso para funções. Você pode executar o código baseado numa resposta booleana de uma função. Então, a gente define a função retornando true, aí a gente faz a pergunta, olha só. Aquela mesma pergunta que parece que não faz sentido. If my function, print yes, caso contrário, no. Então, o que a gente está perguntando aqui? Tem uma resposta positiva em my function? Yes or no. E o contrário seria verdadeiro. Então, tem uma resposta negativa dentro de my function? No. Entendeu? Então, ele não tem um retorno, e aí, quer dizer, ele tem um retorno falso, por isso que ele cai no no. Simples assim. E aí, o Python também tem um monte de funções, né, acopladas, built-in functions, como a gente chama, que retornam o valor booleano, como a isInstance, a função isInstance, que pode ser usada para determinar se um objeto ou um certo tipo de dado. Então,
a gente checa se o objeto é inteiro ou não. Então, vamos lá. 200. Aí a gente passa o que a gente quer checar, que é a variável, e o tipo. 200 é um inteiro? Aparentemente, sim. Se a gente colocar aqui 2,7, será que ele continua sendo inteiro? Não continua sendo inteiro. Do mesmo jeito que uma string, ela também não vai ser inteira. Aí a gente pode falar assim, ó, str, tá? Eu tô brincando aqui, mas eu nunca usei essa função na vida. Então eu imagino que deva ser assim. E é true. Então a gente pergunta, x é uma string? É um texto? Né? Apesar de só ter números dentro? Aí ele falou que é true, que é verdadeiro, tá? Então, vamos lá. Teste a si mesmo com exercícios. Exercício. O estado abaixo pode imprimir o valor booleano. Qual seria? E aí, pessoal, pode falar aí, qual que seria o resultado aqui? True ou false? Pode falar no chat, se alguém estiver falando, tá no mudo. Será que estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, eu tô deixando aí os passos para Gabriele. Ah, tá bom. Gabriel, se quiser falar, fica à vontade. Não, não, só tô prestando atenção. É porque tem algumas coisas em Python ainda que eu não sei muita coisa ainda. Entendeu? Ah, Porque só tipo entendi. aquele basicão, sabe? Da faculdade que você vê e tal. Então, Sei, sei. eu tive o basicão do basicão mesmo em Python. Aí Entendi. eu tô aprendendo um pouco aqui. Ah, maravilha. E nessa resposta aqui, ó, se eu te perguntar 10 é maior que 9, a resposta é verdadeira ou falsa? É verdadeira? Verdadeira? Então vamos colocar aqui true. Submit. Vamos ver se a gente está certo. Correct, muito bom. Então, o que eu te recomendo, Gabriele, é o seguinte: na faculdade eu fiz lá em 2011, 2014, mais ou menos, análise e desenvolvimento de sistemas. É, o segredo é constância. O segredo é todo dia, né? Quem faz academia sabe, não adianta você fazer academia um dia 12 horas e ficar 1, 2, 3 meses sem fazer. Então, o segredo é todo dia você lidar com a tecnologia, se possível, no mínimo 15 minutos, quanto tempo você tiver. Mas qualquer coisinha você vai ler um artigo sobre Python, você vai ler sobre a tecnologia que você estiver estudando, tá? E assim, eu já trabalho há mais ou menos uns 5, 6 anos com Python e eu não devo saber nem, sei lá, 30% do conteúdo de Python em si, porque ele é muito abrangente, tá? Então você pode usar Python como eu uso no dia a dia para construir sites com Django, você pode usar Python para análise de dados, como o nosso glorioso amigo Jesus usa. Então você vai fazer todo um processo de ETL, que é Extract, Transform, Load, Data Visualization, enfim, você pode fazer APIs, integrações entre sistemas, você pode mexer desde a coisa mais básica a coisa mais difícil, como, por exemplo, física quântica. Então, ele é muito abrangente. Então, você tem que focar naquilo que te agrada mais, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com web hoje, né? Então, eu faço aplicações web. Eu quando eu era criança, eu sonhava em ser cientista. Aí eu vi um curso, uma formação de cientista de dados, e falei, vou fazer isso aqui.
e não gostei muito de ser cientista de dados, e aí eu não comecei a me aplicar para. O mundo web aqui me agrada muito mais, né? O mundo mobile, o mundo desktop e tudo mais. Ciência de dados eu vi que não é muito a minha praia e tudo mais. Principalmente quando você começa a mexer com coisas mais complexas, tipo inteligência artificial, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, redes neurais. Isso aí muitas das vezes é matemática pura, né? Eu gosto de matemática, mas não nesse nível. Então, foi aí que eu vi que eu posso até sim trabalhar com essas coisas no futuro, mas no momento eu estou focado mais assim no Python para web e também dou a minha passeadinha lá na IA e no Machine Learning que a gente vai aprendendo a usar, tá? E assim, eu vou passar um exercício para vocês no final, que é um exercício para vocês fazerem aí, que vendo as aulas e mesmo sem ver as aulas, vocês conseguem. E aí eu vou mostrar a vocês um exemplo aqui muito simples de como você mudar a sua resposta, né? Isso aí entra um pouquinho em engenharia de prompt, mas é assim, ó. Eu vou falar uma coisa, vocês não precisam entender o que que é isso, mas se quiser eu explico também. Então eu vou falar assim, ó, crie uma função em Django Framework, que é o que a gente vai abordar depois, tá? Que é mais avançado, mas só para vocês terem uma ideia, que crie um blob no Google Cloud Storage. Se eu der esse prompt, ó, olha o que que ele fez para mim. Vamos lá. Ele importou essas bibliotecas, ele importou settings, upload to GCS, deu blob name, file name, e aqui ele explica as coisas, tá? Então ele instanciou isso aqui, aí ele vai lá, pega o client, seta isso, aí ele vai lá e sobe a imagem, tá? Agora, olha a diferença, né? Ele te explica aqui que você tem que colocar uma credencial, tá? E ele fala que no seu arquivo de configurações você tem que setar o seu bucket name, tá? Que é o nome do seu repositório do Google Cloud Storage, que é onde você armazena documentos, imagens e qualquer outra coisa que você queira. Então, olha a diferença disso aqui agora, ó. Se eu pegar ele aqui e falando assim, ó, eu coloco a pergunta e falo assim: como um especialista em Django e Google Cloud Storage, crie uma função em Django e vou ver qual que é a resposta. Ó, esse aqui, ele tá com a mesma resposta, tá? Eu não sei o que que eles mudaram, mas eles mudaram alguma coisa que faz não ser diferente, mas eu vou fazer esse exemplo aqui, ó, nessa Deep AI. Ó, então, tá vendo aqui, ó? Simplesinho, coisa de poucas linhas, você cria um arquivo dentro do Google Cloud Storage. E olha a diferença se você fizer ele com uma persona que a gente chama. Então, eu estou pedindo que ele se referencie como um especialista nas tecnologias. Então, se eu vier aqui falar assim, ó, como um especialista, aí vocês vão ver que a resposta ela vai ser ligeiramente diferente. Ó, então ele já fala, você vai ter que importar isso aqui, você vai ter que instalar isso aqui. A função é basicamente a mesma, não teve muita diferença, mas tem essa parte aqui, ó, que dentro do framework Django não seria possível prosseguir sem ela. Então,
você vê que ele dá respostas mais completas quando você dá para ele uma persona. Então, sempre que vocês forem usar as IAs generativas aí da vida, os chats, fala assim, se você está querendo promover alguma coisa, uma aula de Python básico no Discord, aí você vai falar, como um especialista em marketing digital, bem persuasivo, sugira 3 headlines de vídeo do YouTube ou de eventos para aula de Python básico. Você vai ver que as respostas vão ser ligeiramente diferentes e vamos prosseguir aqui, tá bom? Ok. Operadores. Então, operadores. Operadores são usados para fazer operações com variáveis e valores. No exemplo abaixo, a gente usa o mais para somar 2 valores, né? Então, assim como nos outros, 10 mais 5 é igual a 15. Simples assim. Deixa eu fechar esse DPI aí, o GPT. Então, Python divide os operadores nos seguintes grupos. Operadores aritméticos, né, da matemática, mais e menos, tudo mais, multiplicação, divisão. Operadores de atribuição, operadores de comparação, operadores lógicos, operadores de identidade, operadores de membresia ou de membros e bitwise operators, tá? E aí ele fala, né, quais são os aritméticos? Você pode fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, você pode ter aqui chama módulo, né, mas a gente costuma chamar de resto, né? Qual que é o resto da divisão? É, é muito usado para a gente descobrir se um número é par ou não, então a gente coloca lá, porcento, 2 é true, beleza, ele é divisível por 2, a gente sabe exatamente, né, que ele é par ou não, porque os ímpares não são divisíveis por 2, pelo menos não em casas absolutas, assim, tipo 1.0, 2.0, sempre dá um quebrado, se dá um quebrado, o resto da divisão não vai ser zero. E aí, operadores de atribuição. Então, a gente tem o operador igual, o exemplo é x igual a 5, então a gente está atribuindo o x o valor de 5, e a gente tem também o operador mais igual, que o que, que ele faz, o mais igual? Ele atribui o que o x já vale com o 3. Então, é a mesma coisa que a gente fizer isso aqui, tá? X é igual a x mais 3. A gente simplifica falando x mais igual a 3. Da mesma forma, o menos igual, o asterisco igual, ele faz a mesma coisa. E a gente tem também o divisão igual. Então, ele pega o resultado do x e ainda divide por 3. E para todos os outros são assim também, inclusive para esse aqui que é o chamado divisão, como é que chama? Flor. Flor é tipo arredondado. Então, por exemplo, 14. 14 dividido por 2. Quanto que é? 7. 15 dividido por 2 vai ser 7? Não vai. Mas se eu quiser, como a gente chama, truncar ou ignorar o que vem depois da vírgula, eu uso barra barra. Porque se eu usasse aqui, ó, só uma barra, eu ia ver que, na verdade, é 7,5. Tá vendo? Então, esse camarada aqui, o barra barra, ele trunca. Ele ignora tudo depois que vem do ponto, né? No caso nosso do Brasil, depois da vírgula, tá? Como a linguagem de programação é escrita em inglês, eles usam o ponto como o divisor entre as casas decimais. E aí, a gente tem também a opção de fazer isso com o barra barra igual, aí tem o asterisco, asterisco igual. Esse asterisco, asterisco igual é o seguinte, ó. X é igual a 5. Aí você multiplica 2 vezes por 3. E aí dá 125. Eu, particularmente, nunca usei isso, mas tá aqui no manual. E aí a gente entra num interessante aqui, ó. A gente usa isso aqui, ó, que é o e-comercial,
que ele tem justamente a função de e mesmo. Então, x igual a 5. X e igual 3, print x. Aí, a gente tem o ou igual, e o ou igual, ele dá o resultado de 7. Potenciação igual, esse aqui eu nunca utilizei. O maior, maior, e o menor, menor. Esses aqui eu nunca utilizei na prática. Aí a gente vem para operadores de comparação em Python, que eles são usados para comparar dois valores. Então, se eu dou um igual a igual, eu estou perguntando se ele é igual. Então, é bem simples. X igual a igual y dá false. Se eu mudar aqui para 5, ele vai falar que é true. E aí, o diferente, que em algumas linguagens como VBA seria o sinal assim, né, tipo um diamante, menor, menor e maior, é o não igual, que significa diferente. Então, 5 e 3. X é diferente de Y? Verdadeiro. Aí, a gente tem o diferente, a gente tem o... Oi, pode falar? No SQL, o diferente pode ser tanto exclamação igual como menor e maior. Ah, maravilha. Só que é uma operação meio cara de se fazer, né? Por quê? Questão performática? Geralmente é. Aí a gente tem o menor do que, né? Então, se a gente vier aqui, 3 e 5. X é menor que 5? Deu false. Se a gente colocasse um 8, ele daria true. E aí, a gente tem maior ou igual, né? Que é maior do que ou igual a, e aí é a mesma coisa. Então, assim, a gente só adiciona um operador. 5 e 3. X maior ou igual a y? Sim. Se a gente colocasse aqui nesse exemplo 5, ele continuaria dando true, tá? Aí se a gente apagasse o igual, ele ia dar o false, que ele não é maior. Então, agora, operadores lógicos. Operadores lógicos são usados para combinar os estados condicionais. Então, a gente tem o AND, que ele retorna verdadeiro se ambos os estados são verdadeiros. Então, x é menor que 5 e x menor que 10. Vamos ver isso na prática? Então, tá lá, ó. X é igual a 5. Aí a gente faz a primeira pergunta. X é maior que 3? Sim. Aí a gente faz a segunda pergunta. Então, as duas condições têm que ser verdadeiras, ó. Retorna true porque 5 é maior do que 3 e 5 é menor do que 10. Então, x é menor do que 10? Sim. Aí ele retorna true. E o AND, obrigatoriamente, ele só vai ser verdadeiro se todas as condições, se eu tivesse 10 condições aqui, fossem verdadeiras. Quer ver? Então, vamos colocar mais um aqui, ó. Se eu pegar aqui e colocar assim, ó, AND x menor do que 4. Aí a gente dá um run e só por causa da última ele não foi verdadeiro, tá? E aí se eu colocar aqui menor do que 6, ele já vai ser tudo verdadeiro. Então, é isso. Então, Aí é a aplicação da tabela verdade, né? isso, a tabela verdade, lá da, se não me engano, álgebra booleana, alguma coisa assim. Estudei faz tempo isso. E o operador ou, ele já é diferente, ó.
retorna true porque uma das condições é verdadeira. Então, 5 é maior do que 3, mas 5 não é menor do que 4. Então, vamos ver isso aqui, ó. X igual a 5. X é maior que 3? True. Até agora é true. Ou x é menor do que 4? Verdadeiro. Então, quer dizer, falso. Então dá true. Então, ele só vai dar verdadeiro a partir do momento que uma das expressões for verdadeira. E aí, é por isso que ele dá o true. Como que a gente faria ele dar false, por exemplo? Se todas as condições fossem falsas. Então, x é maior que 6, x é menor que 4, tá lá, false, tá bom? E a gente tem o último operador lógico, que é inverte o resultado. Retorna falso se o resultado for true. Simples assim. Como? É assim, ó. Então, sim, x é igual a 5. Não. Vamos simplificar isso aqui um pouquinho. Ó. Retorna false porque não é usado como para reverter o resultado. Como na prática? Fica assim, ó. X é maior do que 3, aí eu dou um run. Aí ele deu false, porque eu perguntei antes. Não, x é maior do que 3. Aí é false. X é maior, não é maior do que 6. Aí ele deu true. Entendeu? Então só inverte. Então, se eu quero uma comparação normal, eu coloco x é maior do que 6 e tenho um resultado como false. Então, x não é maior do que 6. Se eu quero que eu inverta isso, eu falo lá, not, print not, x maior que 6. Aí ele vai falar que é true. Realmente, x não é maior do que 6. Aí a gente entra aqui nos operadores de identidade. Então, operadores de identidade são usados para comparar os objetos. Não se eles são iguais, mas se eles são atualmente o mesmo objeto, com a mesma locação na memória, tá? Então, is ou is not. Então, retorna true se ambas as variáveis são o mesmo objeto. Por exemplo, x é y. Vamos ver como isso fica? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo. Ó. X, apple, banana. Y, apple, banana. Z igual a x. Aí eu imprimo. Perdão. X é z. Ele dá um true. Então, por quê? Porque eu coloquei a mesma coisa dentro delas. Então, retorna true porque z é o mesmo objeto que x. O mesmo, igualzinho. Print x é y. Então, x e y. False. Então, apesar de ter a mesma coisa dentro, eles não estão alocados no mesmo lugar na memória. Então, retorna falso porque x não é o mesmo objeto que y, apesar deles ter o mesmo conteúdo. E aí a última pergunta é: x é igual a igual y? Então, para demonstrar a diferença entre is e igual a igual, essa comparação retorna true, porque x é igual a y. Então, é isso. Então, é um pouquinho confuso aí essa parte. Vamos lá, Mas, então. mas então quer dizer que ele vai comparar a questão da alocação de memória e não de tipagem.
Isso. Então, por exemplo, a gente em Python, eu acho que é Python, Porque, mas eu posso estar porque, se, confundindo. Pode falar. porque se eu quisesse no instante ver a questão de tipagem, por exemplo, entre x e y, eu colocaria x, aí três iguais, igual, igual, igual a y, né? E aí ele iria comparar se a tipagem de x é a mesma de y. De y. É isso mesmo, né? Acho que eu não estou confundindo com o JavaScript, não. Vamos ver aqui. Eu estudei JavaScript esses dias também. Vamos ver. Ó, não tem aqui, ó. Pelo menos aqui não tem. Eu lembro de ter esse 3 igual, acho que é no JavaScript, acho que no Java também tem. Eu não lembro se em Python tem, tá? Mas a gente tem o is not também. Deixa eu ver aqui. If x igual, 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 y tal, print tst. Mas ele provavelmente não vai deixar, porque eu acho que não é do Python, é de outras linguagens. É isso mesmo. Acho que não tem, tá? Hum. Vamos ver o is not. Aí aqui a gente tem um exemplo bem semelhante, só que é o contrário. Então, x não é z, x não é z, ele dá false, porque x é exatamente igual a z, tá? Então, retorna false porque x é o mesmo objeto que z. X não é y, retorna true porque x não é o mesmo objeto que y, mesmo se eles tiverem o mesmo conteúdo. E aí, print x diferente de y, para demonstrar a diferença entre not e diferente. Em comparação, retorna false porque x é igual a y, tá bom? Deu para entender? Beleza. Sim, deu sim. Maravilha. Ó, esse aqui é um dos meus favoritos. Operador de, eu não sei se essa palavra tá certo, membresia, mas é assim, se tá dentro de, tá? Então, se ele é membro de, por exemplo. Então, eu tenho a variável x que tem apple e banana. Aí eu pergunto, banana tá dentro de x? E aí a resposta é true. Tá, banana tá dentro de e uva tá dentro de x? Resposta é false, entendeu? Então, ele já faz isso para ver se tem alguma coisa dentro da lista. E o not in é a mesma coisa ao contrário. Então, a resposta aqui é true, porque pineapple, se não me engano é abacaxi, não está dentro de x. Então, pineapple não está dentro de x? True. Vamos fazer ele aparecer lá dentro de x? Então, pineapple. E agora, se eu rodar, eu vou dar um false. Tá bom? Então, vamos lá. Aí aqui, Python Bitwise Operators, tá? São usados para comparar números binários. E aí a gente tem o operador e-comercial, que é representado pela palavra AND. Então, determinas cada bit de 1 se cada bit são 1. Aí é um pouquinho complicado. Aí, vamos lá. Print 6 e 3. Aí aqui ele tem uma explicação, tá? E eu não vou me atrever a tentar entender, mas vou ler para vocês. O operador e-comercial compara cada bit
e determina 1 para ambos, se são 1. Contudo, ele seta para 0. Então, 6 em binário é isso aqui, ó. Tudo isso de 0 no final 110. 3 em binário é tudo isso de 0 com o final 11. E aí, 6 e 3, 2, que é tudo isso de 0 com o final 10. Aí, ele mostra aqui os números binários. 0 é representado por tudo isso. Aí, o 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111 e assim por diante. Eu nunca usei isso aqui, tá? Então, eu não vou nem passar por essa parte, a menos que vocês queiram. Queria ver só o resultado Resultado de qual? daquele lá que você tinha aberto. Esse aqui É. é 2. É 2, ó. Tá aqui, ó. Beleza. Aí, operador de precedência. Operador de precedência, ele descreve a ordem que os operadores são feitos, né? Ou executados. Exemplo, parênteses tem a maior precedência, significando que expressões dentro de parênteses têm que ser feitas primeiro. E igualzinho na matemática, tá? Não sei se vocês lembram lá, ensino médio, acho que até antes do médio já tem, né? Então, parênteses têm a maior precedência e precisam ser feitos primeiro. Então, o cálculo, ele é 9 menos 9 igual a 0, tá? Então, aqui a gente resolve primeiro o que está dentro dos parênteses para depois fazer o que está fora, que é um menos o outro, tá? Igualzinho na matemática. Aí ele dá esse exemplo aqui, ó. Multiplicação, que é o asterisco, tem uma precedência maior em relação à soma. E as multiplicações, elas vêm antes das adições. Como que é isso? É assim, ó. Então, 5 vezes 3, 15, né? E 15 mais 100, 115. Se eu quisesse que o resultado fosse diferente, eu teria que fazer isso aqui, ó. Então, primeiro eu somo 5 e depois eu multiplico 3. Vamos ver? 315, tá vendo? Resultado completamente diferente. Então, a multiplicação tem uma precedência anterior do que a adição e precisa ser feita primeiro. Então, o cálculo lê 100 mais 15, que é igual a 115. Aí, se você colocar um parênteses no meio, ele resolve os parênteses no meio primeiro. E aí, essa é a ordem de precedência descrita como a tabela abaixo, começando com a maior precedência no topo. Então, quem que é o primeirão que faz? É o parênteses. Depois exponenciação, depois operadores unários, né? Unário de soma, unário como é que chama? Menos, unário de menos e o bitwise não. Aí a gente tem a multiplicação, divisão, a divisão sem casa decimais e os módulos, né, que a gente chama de resto. Aí a gente tem adição e subtração, a gente tem o bitwise para a esquerda e a gente tem esse right shift, a gente tem o bitwise AND, o SHOR, o OR, e a gente tem aqui as comparações, as identidades, aqueles operadores de ser membro, está dentro de ou não, né? Chamado, acho que é membresia, né? Mas eu nunca vi essa tradução. E depois os lógicos, e depois o AND, depois o OR.
nessa ordem de precedência. Não se preocupe em entender isso aqui. Eu praticamente nunca usei quase nenhum desses aqui, tipo bitwise, por exemplo, mas os outros, a maioria eu usei. Então, se dois operadores têm a mesma precedência, a expressão é avaliada da esquerda para a direita, que é esse exemplo aqui, ó. Então, eu tenho duas somas. Então, eu vou fazer primeiro essa soma e depois essa soma. E aí, vamos lá. Teste você mesmo com exercícios. Multiplique 10 com 5 e imprima o resultado. Como ficaria? Asterisco. Submit, correct. Aí, vamos lá. Agora entrou numa parte bem legal, que é a parte das listas, tá? A gente costuma usar lista o tempo todo. Então, isso aqui é uma lista em Python, tá? É um valor que você pode colocar tanto texto dentro quanto números. E a gente vai ver isso mais para frente. Listas são usadas para guardar múltiplos itens em uma única variável. As listas são um dos quatro tipos de data embutidos no Python que são usados para coleções de dados. E os outros três são tupla, set e dicionário. E todos eles têm diferentes qualidades e usos. Listas são criadas usando square brackets, né? Que a gente chama aqui de colchetes, tá? Square brackets. E aquele chaves é chamado de curly brackets. Então, se a gente tiver essa lista aqui, ó, a gente tem apple, banana e cherry, tá bom? E a gente poderia muito bem colocar aqui o número 1, 2, 3 no final, tá? Que como eu falei, o Python ele tem a tipagem dinâmica, então para ele não importa se você vai colocar um número, uma letra, tanto faz, ele aceita. Ele é bem liberal quanto a isso. Então, lista de itens. Lista de itens, eles são ordenados, eles são modificáveis e eles permitem valores duplicados, tá? Então, lista de itens, eles são indexados. O primeiro item tem o index 0 e o segundo tem o index 1 e assim sucessivamente. Ordenação, ordenado. Quando a gente diz que as listas são ordenadas, significa que os itens têm uma ordem definida e a ordem não vai mudar. Se você adicionar itens a uma lista, os novos itens serão colocados no final da lista. E há alguns tipos de métodos de lista que podem mudar a ordem, mas, no geral, a ordem dos itens nunca muda. Então, eles são mutáveis. Então, a lista é mutável, significando que você pode mudar, adicionar, remover itens e depois que a lista foi criada. E ela permite duplicatas. Ela permite você duplicar os itens. Então, desde que as listas são indexadas, elas podem ter itens com o mesmo valor. E aqui ele dá um exemplo, ó. Essa lista diz list, apple, banana, cherry, apple e cherry. Então, ela tem lá, ó, apple, banana, cherry, cherry, tá? Mas se eu falar assim, ó, me dá aí, por favor, o dislist 0. Quem que é o dislist 0? Se eu rodar isso aqui, Apple. isso. Aí, 1, 2. Se eu colocar aqui o 2, vai ser cherry. 3, 4. Se eu colocar o 4, também vai ser, tá? Então,
ele permite que você coloque valores aí duplicados. E aí, vamos lá. Como que a gente faz para acessar a lista? Eu já dei um spoiler para vocês lá agora há pouco. Então, para você acessar a banana, você vai falar que o list é 1. Então tá aí, ó, banana. Aí você vai mudando. Aí o que que acontece se eu, tipo assim, ó, aqui eu tenho 0, 1, 2, né? 2 é o máximo. Então eu consigo ir no 2, beleza. E se eu for no 3, que não tem? O que será que acontece? Tá falando aí, ó. List index out of range, fora de alcance. Então, eu não consigo falar que eu vou numa posição se ela não existe. É óbvio isso. Mas no Python tem um negócio muito legal que eu falo assim, ó. Eu quero o último. Aí eu falo -1. Já ia falar. Mas mesmo sem ter o -1, se você colocar, ele vai trazer um dado que é o último. É, isso é muito legal. Você não precisa varrer tudo. Então, você tem aqui uva, por exemplo. Aí agora, o -1 não vai ser cherry mais. -1 vai ser uva, né? Ele tem essa facilidade para nós. E eu nunca testei, vamos ver, -2, mas a gente vai aprendendo junto aí. Ele deixa também, tá bom? E se eu explodir, se eu falar que é -5, o que que ele vai fazer? Provavelmente vai ser fora de alcance, vamos ver. Isso mesmo. Então, se eu tenho, porque aqui eu tenho 0, 1, 2, 3. Só tenho 3, né? Na verdade, 4 itens. O quinto eu não tenho. Então, se eu quisesse o primeiro item, né? Ou eu colocaria 0 ou um -4. O mais sensato é 0, tá? Aí, aqui ele fala disso que eu acabei de falar, que é indexação negativa, né, para pegar o último, o penúltimo, tá? E aqui entra numa parte bem legal, tá? Que é um intervalo de índices. Então você pode especificar o intervalo de índices, especificando quando começa e quando termina o intervalo. Quando você especifica o intervalo, o retorno, o valor de retorno será uma nova lista com os itens especificados. Vamos ver? Então, assim, ó, o que que eu estou falando aqui, ó? Eu vou a partir do 2 até o quinto elemento, tá? Então, vamos ver lá, cherry, orange, kiwi. Tá aqui, ó. Cherry, orange e kiwi. Se a gente contar, 0, 1, 2. Comecei no 2 e eu vou até o 5, né? Então, 3, 4, 5. Opa, tem coisa errada? Não. Por quê? Porque o último não é contemplado. Então, ele pega -1. E aí, aqui embaixo deve estar explicando isso. Então, ele retornará os itens da posição de 2 a 5. E se lembre que o primeiro item é a posição 0. E note que o item na posição 5 não é incluído. Então, se você quisesse pegar o Melon lá, você teria que colocar um a mais do Melon, né? Então, você teria que colocar um 6 da vida aqui, e aí você ia ter exatamente o Melon que procura, tá? Eu achei muito estranho isso quando eu vi no começo, mas agora aceitei mais tranquilamente. Então, a procura começará no index 2, incluído, e terminará no index 5, não incluído. E lembre-se que o primeiro item é 0. Então, deixando de fora um valor, o intervalo começará pelo primeiro item. Então, se a gente der um try nisso aqui, ó, repare que eu não falei por onde eu quero começar. Então, ele começa do primeiro e ele vai 4 itens. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Aí, como tem aquele negócio de não ser inclusive o 4, ele vai só até o orange, que é só até o orange que está aqui.
Aí, deixando o valor de fora de lado, o intervalo ele vai até o final da lista. Então, isso aqui é muito comum, tá? Então, por exemplo, eu sei que os 2 primeiros itens são lixo, né? Eu não uso para nada, mas todo o resto eu quero usar. Como que eu faço? Eu não menciono qual que é o último número. Então, eu zero, 1, 2. Então, comecei no 2 e vou até o final. Então, se aqui tivesse mais um como uva, ele iria até o final novamente. Isso é bem importante estar fixado na mente, essa questão de lista, porque as regras aplicadas a ela é bem parecida também quando você está trabalhando com séries. Só que nas séries ainda tem uma diferença que você pode, usando acho que é lock, aí ele muda a forma como você dá a sua pesquisa. Você Séries, bota dataframes também, né? isso, porque do jeito da lista você pode acessar pelo index, né, que é 0, 1, 2, 3. Mas Sim, utilizando o lock nas séries e data frames, ele vai pegar pela posição e não mais pelo index. E aí a posição ela não começa mais em 0, ela começa em 1. E no que você colocar no range, ele vai pegar de 1 a 3, ele vai pegar exatamente o terceiro, e não o 2, né, como é na lista. Então tem essa diferença que buga a mente. Então, fixa uhum, essa, essa regrinha do lista, né, para ficar isso aqui do lista funciona assim, para quando partir para as outras, você não bugar, que lá também vai funcionar, mas se você for olhar apenas para index. certo. Obrigado pela contribuição aí, Jesus. E aí, a gente tem também intervalo de índices negativos. Especificando o índice negativo, você pode querer começar a busca do final da lista. Como seria isso? Vamos ver. Então, aqui, ó, a gente começa de -4 e termina em -1, tá? Então, vamos contar? 0, 1, 2, 3, 4. Aí, a gente termina em -1, que seria até o final. Então, a gente tem orange, kiwi e melon. Porque sempre esse último aqui não é inclusivo. E aqui ele está explicando. Ó. A indexação negativa significa começar do final da lista. Nesse exemplo, o retorno dos itens do index -4, inclusive, até o index -1, exclusivo, tá? Excludente, quer dizer. E lembre-se que o final do item tem o índice -1, tá? Então, isso aqui pode ser confuso agora no começo, mas depois fica mais simples quando você usa, tá? Então, é por esse motivo que a gente sempre faz uma revisãozinha para a gente, e é bom que vocês anotem se puderem, seja digital, seja num caderno, para vocês irem fazendo as coisas todos os dias um pouquinho, que aí isso fixa na mente a partir do momento que você começa a usar. E aí, checando se itens existem. Para determinar se um item especificado está presente numa lista, a gente usa a palavra reservada in, né? Keyword in. Então, cheque se Apple está presente na lista. Vamos lá? Então, this list. Apple, banana, cherry. If Apple in this list, print yes, Apple is in the fruits list, tá? Então, se fosse um Apple assim, um monte de A, não ia aparecer exatamente nada no terminal, porque não existe. E aí acho que ele deu um bugzinho. Não apareceu nada no terminal, tá?
Então, se eu quero que seja esse Apple todo esquisito, cheio de A, eu dou um run de novo, e aí eu achei esse Apple. Simples e fácil. E aí, mudando os itens. Horas 21 e 26, tá? Então, a gente vai nesse mudando aqui, bem rapidinho, e aí a gente continua na próxima. Então, para mudar o valor de um item especificado, se lembre do número do índice. Então, mudando o segundo item, como que ficaria? Então, eu quero mudar a banana para blackcurrant. E aí, eu falo thisList, abre colchetes 1 igual blackcurrant. Então, a banana será substituída por esse blackcurrant. E aí tá lá, blackcurrant, tá? Então, é simples assim de mudar os valores. Ó, mudar um intervalo de valores de itens. Para mudar o valor de itens de um intervalo específico, defina a lista com os novos valores e se refira ao intervalo dos números de índices que você quiser inserir os novos valores. Pode parecer complicado, mas não é. Vamos lá. Ó, então, eu tenho essa lista: Apple, Banana, Cherry, Orange, Kiwi e Mango. E aí, eu quero substituir o 1 e o 3, lembra que excludente. Como que ficaria? Então, assim, ó, 0, 1. Banana vai deixar de existir. E o cara que é o 3. Então, 0, 1, 2, 3. Volta para esse cherry. Então, banana e cherry serão substituídas por esse watermelon. Vamos ver se é verdade? Ó, então, tá aqui blackcurrant e watermelon, tá? Então, substitui esses dois aqui. Aí, se você inserir mais itens do que você repôs, os novos itens serão inseridos onde você especificou e os remanescentes serão movidos de acordo. Então, isso aqui é possível também, tá? Então, eu tenho aqui Apple, Banana e Cherry, né? Aí eu falo que eu vou fazer a inserção, né, do 1 e também do segundo. Só que 0, 1, 2, tá? Aí eu tô colocando mais esses no lugar. Então, eu acabei substituindo aí a banana pelo blackcurrant e o watermelon ficou aqui do lado e não substituiu o cherry. Tá vendo? Mas professor, mas aí não, ele não colocou dislist de 1 a 2. Só que o 2 ele não volta porque ele é excluso. Isso. Aí Aí ficaria. aí não ficaria tudo para substituir a posição 1, não? Não, é assim, ó. Ó, vamos lá. Qual que é a posição 1? 0, 1. É banana. Banana. Banana vai substituir por blackcurrant, né? Que eu nem sei o que é, depois a gente descobre. Aí, já substituí. Então, ele é um 1, tá? Ele é um 1. Uhum. Aí, o cherry, ele... Peraí. Ixi, agora você me confundiu. Porque no exemplo anterior que o senhor deu, foi feito uma substituição parecida, passando um range para ele percorrer, da lista da posição X a Y. Só que na Y, ele não para na Y, porque ele é excluso, então ele volta um. Nesse Isso. caso, nesse caso seria a mesma coisa. Por que que ele não fez? Porque ele teria que chegar na posição 1, que é banana, substituído pelo blackcurrant. Só que na posição 2, que ela é exclusa, ela volta para a posição que é a 1, que é banana. Então, como se fosse, aí é como se eu fizesse duas substituições na mesma posição. Então, só que ele não é
porque vamos colocar um terceiro aqui para ver como ficaria. Uva. Vamos ver. Então, é isso, ó. Qual que é o 1? 0, 1, banana. Aí eu substituí banana. Aí, quem que é o 2? Seria 0, 1, 2. Seria o cherry, mais volta 1 é banana. Só que o banana já foi substituído pelo blackcurrant, Ele então só se entrou adiciona. watermelon e uva, entendeu? Entendi. Mas deu um nozinho na cabeça esse aí mesmo. Aí, vamos lá. Então, ó, note que a largura da lista vai mudar quando o número de itens inseridos não bater com o número de itens substituídos. Se você inserir menos itens do que você repôs, os novos itens serão inseridos onde você especificou e os remanescentes serão movidos de acordo. E aí, aqui ele tem um exemplo bem parecido, só que do watermelon. Aí, inserindo itens. Bom, para inserir um item na lista sem substituir nenhum dos valores existentes, você pode usar o método insert. O método insert insere um item no índice especificado. Então, insere o watermelon na terceira posição. Então, vamos colocar ele aqui. Então, vamos lá. Tem o 0, 1, 2, tá? E aí eu tô falando insert 2 watermelon. Então, 0, 1, 2. Esse seria o 2. Como eu falei que eu quero o watermelon na 2, ele colocou ele aqui no meio, watermelon, tá bom? Como resultado do exemplo abaixo, essa lista agora conterá 4 itens. Na verdade é acima, né? Above é acima. Below que é abaixo. Então, é isso. E vamos lá. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tá bom. Maravilha. E agora, para finalizar, a gente vai ter um desafio aí, de vocês mandarem um e-mail, tá? Eu vou colar aqui no chat, mandar um e-mail para esse camarada aqui, ó. É para vocês ir treinando. O que que eu recomendo a vocês, tá? Façam, tente fazer sozinho. Não conseguiu, vai para o Stack Overflow, para alguns fóruns que vocês confiam, se vocês têm algumas plataformas, tá? Não conseguiu, busca ajuda de IA. Mas a IA sendo o último, para fazer vocês pesquisarem, para fazer vocês irem se adaptando a esse mundo que antes da IA, o Stack Overflow era, era tipo obrigatório você saber, sabe? Todo mundo consultava no Stack Overflow, tá? Então, eu recomendo esse, que eu já usei bastante, mas tem muitos outros fóruns, fóruns da Alura. Então, por exemplo, se você digitar aqui, ó, você quer saber como faz, então, enviar e-mail Python Alura fórum. Ó, tá aqui, ó, facinho. A pessoa tá com esse erro aqui, ó. Aí a pessoa ensina como que resolve, tá? Então, é isso aí. Dúvidas, sugestões, ou a gente já pode encerrar? Não, professor, até agora tá tudo bem. Para mim tá. É só uma dúvida, na verdade. Essa é a segunda aula. Sua segunda aula, no caso, né? Não, essa é a terceira. Terceira. As É. outras aulas estão lá no Discord ou. As outras aulas eu postei no Discord, sim. Então, no meu canal do YouTube, eu vou pegar aqui para você
Vou postar no chat também, que aí as pessoas podem ter acesso. E você? Opa, peraí. Cadê? Ó, então, essa aqui é a primeira aula. Primeira aula. E aí, essa aqui é a segunda aula. Eu postei também no Discord lá. E tem essa pasta aqui, ó. Eu vou até como copiar link. Essa pasta tem todos os arquivos que a gente está mexendo, caso você tenha alguma dúvida, tá? Tá ok, professor. Eu vier aqui e der um aplicar, ele copiou e tá aqui, ó. Pasta compartilhada. Aí você pode só copiar esse texto aí, que eu não sei como fica para vocês aí, o chat, mas você clicando e deixando um assistir mais tarde aí, nesse terceiro vídeo que eu vou subir, eu já vou subir inclusive o link dessa pasta compartilhada para vocês terem todos os arquivos, tá? E então a gente tem aqui, ó, pasta da aula 1, que tem os exemplos, pasta da aula 2, pasta da aula 3, que a gente não digitou quase nada, e tem uma apostila com muito conteúdo teórico, olha, tem 220 páginas, tá? Então, você pode aprender muito mais do que está escrito lá, tá? E eu recomendo que você faça isso. Você, o IESOS, tá? Quanto mais estímulo, mais perto da maestria você vai chegar. Então, você tem que ver como que é o seu tipo de inteligência, se é visual, auditivo, sinestésico. Tem gente que aprende mais assistindo vídeo e copiando. Tem gente que gosta do bom e velho livro, tem gente que gosta de PDF, enfim, como você aprender, você vai lá. E não se atenha só ao método mais que você se adequa mais. Então, se você aprende só mais com vídeo, dá uma forçada de aprender lendo um PDF ou lendo um livro físico para você ver, né? No começo vai ser custoso, penoso, mas você vai aprender melhor. E é muito importante que você, em todas as aulas, essa e as que você vai assistir sozinha, você faça suas anotações, você cria os seus códigos junto comigo aqui, tá? E você teste na sua máquina. Porque uma coisa eu tenho 100% de certeza, e eu não sou um homem de muitas certezas, é que vai dar pau, vai dar erro, e aí você resolvendo o erro, você resolvendo o bug, você vai crescer, você vai evoluir, você vai melhorar, entendeu? Uhum. Show. Show de Tá bola. certo, Jesus? Tranquilo. E aí, Gabriele, eu não sei se você estava na última, né? Mas o nosso amigo Iesus aí, para quem assistir às aulas e tiver uma conta no LinkedIn, você tem LinkedIn, Gabriele? Eu tenho, mas eu tenho que atualizar ele. Eu tenho que Isso. atualizar agora. Muito tempo que eu não uso ele. Então, aí quem assistir às aulas e tiver um LinkedIn vai ser sorteado na última aula aí para ganhar 2 meses do LinkedIn Premium, né, Iesus? Isso mesmo. Que ele tem um voucher, ele vai doar para a pessoa aí para ajudar, inclusive na recolocação, né? Que tem várias ferramentas legais no LinkedIn Premium, tá bom? Aí você pode me adicionar no LinkedIn lá. Meu LinkedIn é esse aqui, ó. Ah, tá gravado. Eu vou subir lá no grupo, mas eu vou deixar aqui, peraí. Ponto linkedin.com.br/in/Shanley Ferreira, tá? Aí você pode me chamar lá, me adicionar, a gente troca recomendações lá e fica tudo belezinha, tá bom? Então, ok, professor. Show de bola.
Obrigado, pessoal. Super abraço. Desculpa os 10 minutos de Boa atraso noite. aí. Fiquem com Não, Deus. tudo Tchau, bem. tchau. Tranquilo. Tá Tchau, bom, tchau. Até galera. a próxima. Até, Tchau, tchau. abraço. Abraço.